Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, desejar que todos estejam com plena saúde aí, desempenhando suas atividades profissionais da melhor forma nesse momento difícil que a gente está passando. Agradecer também inicialmente aos apoiadores desse evento inicial do programa IGS Brasil em Rede, né, o canal Geotecnia Brasil, em nome do Thiago Souza, de toda a equipe de mediadores e idealizadores desse projeto, a quem a equipe da IGS Brasil, só tem a parabenizar e agradecer o acolhimento. Desde o início, quando a gente começou as tratativas para fazer essa parceria, a gente foi super bem acolhido. Parabéns pelo pioneirismo, né, um canal que chega a 1 ano de existência, um nível de maturidade que está auxiliando a todos aqui da comunidade geotécnica a poder disseminar a informação da melhor forma, da forma mais objetiva possível, né? A BMS, né, que em nome do presidente Alexandre Guzmão e dos demais presidentes de núcleo e de seus associados, né, também sempre estiveram do lado da IGS Brasil, com uma parceria sempre presente, né, ao longo de todos esses anos. Claro, o professor Enio Marques Palmeira aqui, que hoje vai nos brindar com uma grande palestra, que para nós é uma grande honra, um dos maiores nomes geossintéticos no mundo, um dos fundadores e idealizadores da IGS Brasil, né, que vai nos brindar com uma palestra baseada na palestra Benedito de Souza Bueno, que foi proferida no último Geossintéticos ocorrido em São Carlos, no ano passado, né? Para a gente, o conteúdo dessa palestra é um grande patrimônio do nosso setor, né? E antes de falar a palavra ao professor, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto, IGS Brasil em Rede, né, que tem como palestra inaugural o webinário do professor Enio, mas esse projeto, ele é um projeto extenso que está baseado em 2 pilares principais, um de informação e outro pilar de formação, né, e no pilar de informação, né, o objetivo desse projeto é utilizar das mais variadas formas de comunicação digital, né, para disseminar o bom uso, o uso adequado dos geossintéticos em toda a cadeia produtiva, né? A gente quer se comunicar tanto com fabricantes, como com especificadores, pesquisadores e usuários, né? E no pilar de formação, né, a gente tem o objetivo de promover eventos educacionais, como cursos temáticos, cursos básicos, né, que eram feitos presenciais, né, e que agora passa a ser também feito de forma digital, né, tentando atingir o maior número de pessoas de forma muito direta, né. Um dos grandes projetos que a gente tem muito orgulho de dizer é que esse ano a gente vai promover o Educando Educadores EAD, né? É um projeto que a IGS Brasil, a gente tem muito orgulho de dizer que é o capítulo no mundo que mais, dos geossintéticos da IGS, né, que mais realizou esse evento, né, nos últimos 4 anos, foram 3 edições presenciais, com mais de 180 professores de geotecnia, né, que receberam orientações dos nossos mestres de geotecnia, inclusive o professor Enio Palmeira, professora Delma Vidal, professora Maria Gardoni, nossa vice-presidente da IGS, e o professor Jorge Zornberg, né, sobre o ensino de geossintéticos nas universidades e nas cadeiras de mecânica dos solos e de outras áreas em que geossintéticos é amplamente utilizado, né. Então, claro que é um projeto extenso que exigiu um enorme esforço de toda a nossa diretoria e da nossa secretária executiva, Carolina. Agradeço a todos vocês da diretoria, de coração, por todo esse empenho. Um agradecimento especial também ao Núcleo Jovem da IGS Brasil,
né, que assume um papel fundamental nesse momento de realização desse projeto, pois eles vão gerir todas as nossas atividades de Instagram, que tem uma comunicação voltada para jovens, né? E, então, em nome do líder do Núcleo Jovem, José Luiz Hernandes, um especial agradecimento, né, e a todos os jovens que fazem parte desse núcleo, um agradecimento de coração também, né? Aproveitando para convidar os jovens que queiram conhecer o Núcleo Jovem, né? Vocês vão ver no nosso canal do Instagram atividades constantemente sendo publicadas. Por fim, as empresas patrocinadoras da EGS Brasil, que sempre estiveram conosco, nossos sócios profissionais e estudantes, né, que demonstram uma paixão enorme pela área de geossintéticos e que a gente é praticamente uma família, nos conhecemos pessoalmente. Então, nesse momento que a gente não está podendo se encontrar, dá saudades de vocês, mas estamos aqui tentando nos aproximar ao máximo nesse momento e daqui para frente também. Então, gostaria agora de fazer, né, uma apresentação do professor Enio Palmeira, que dispensaria apresentações, né, mas não custa a gente ler um mini currículo do professor aqui, né, que é professor titular na Universidade de Brasília, fez mestrado pela COP no Rio de Janeiro em 81, PhD pela University of Oxford, na Inglaterra, em 87. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, conferido pela Presidência da República, e membro honorário da International Geosynthetic Society. Tendo recebido diversas premiações e honrarias no país e no exterior, pesquisa e leciona sobre geossintéticos em aplicações geotécnicas e geoambientais há 42 anos, com mais de 350 trabalhos, capítulos de livros publicados sobre o tema. Professor, é uma grande honra tê-lo aqui. Agradecemos mais uma vez a sua presença e, por favor, você está com a palavra para proferir a palestra Filtros Geotêxteis, Modelagem e Comportamento. Obrigado, professor. Obrigado. Bem, inicialmente eu queria agradecer as palavras gentis do Vitor, agradecer também a EGS Brasil e a Geotecnia Brasil pelo convite para apresentar esse webinar e também às pessoas que estão assistindo, gostaria de agradecer o interesse, né? Bem, o título da apresentação é Filtros Geotêxteis, Modelagem e Desempenho. Bem, um sumário dessa apresentação é apresentado nesse slide aí. A gente vai começar com uma introdução geral, os requisitos que os filtros geotêxteis deveriam atender, propriedades relevantes que eles devem ter, modelagem desses filtros, desempenho em algumas situações complicadas, assim, e conclusões. Então, vamos à introdução. Se a gente pensar num filtro granular, né, convencional, a gente tem o quê? Um solo, né, e tem um material drenante aqui que visa drenar o fluido. Só que a gente não pode ou não deve colocar esse solo com partículas menores em contato direto com material mais graúdo, né, porque senão só as partículas menores vão ser carreadas e acabarão entupindo aqui os vazios ou comatando o material mais granular. Então, para evitar isso, a gente tem que ter uma faixa aqui de transição com granulometrias compatíveis, né, para que uma seja filtro da outra, digamos assim, e evitar o dano, aí, o comprometimento do sistema. Então, o geotexto, ele, basicamente, a ideia é o quê? Substituir essa região toda de transição por um material único, né, que, obviamente, tem que ser filtro para esse solo base, que é o solo de cima. Os filtros geotextos têm ganho uma aceitação, ou ganharam e continuam tendo uma aceitação muito grande. Primeiro que são fáceis e rápidos de serem instalados na obra, ocupam menos volume que o filtro granular, também impactam menos o ambiente que os filtros granulares, na medida que não filtra material natural, né? Agora, ele deve atender a certos requisitos para funcionar de forma apropriada. Bem, o Kerner e Kerner, eles fizeram um levantamento de um número grande de filtros geotextos e aqueles que apresentaram problemas, eles identificaram essas 4 principais causas para os problemas. Primeiro, a falta de projeto ou mau projeto, que infelizmente ainda é comum
particularmente aqui no Brasil. Situações com solos complicados ou situações com líquidos atípicos e problemas de instalação. Então, o que a gente quer evitar num filtro, seja ele granular ou geotexto, é a comatação. Nesse slide estão mostrados aí os 3 mecanismos, né, considerados para a comatação de um filtro geotexto. O primeiro deles é o que a gente chama de cegamento, que ocorre quando partículas menores do solo base são capazes de atravessar pelos vazios entre as partículas maiores e se acumulam sobre o geotexto, formando aí uma camadazinha com permeabilidade baixa, né? No bloqueamento, os grãos bloqueiam as aberturas do filtro. Esse tipo de mecanismo de comatação seria mais plausível num geotexto tecido e muito pouco provável num geotexto do tipo não tecido, né? E aí também a gente pode ter a comatação por impregnação dos vazios do geotexto por grãos do próprio solo, também por precipitação de substâncias químicas ou por atividade biológica, proliferação de colônias de bactérias. Muito bem, então o que a gente quer, na verdade, é uma situação desse tipo, né? A gente até admite que poucas partículas passem pelo filtro geotexto, algumas podem ficar retidas nele, mas a gente atinge um sistema estável formando essas pontes, de tal maneira que, ao longo do tempo, aí a ideia é que somente o fluido atravesse o geotexto. Bom, então, os requisitos para filtro geotexto, né, que deveriam ser verificados no projeto. Primeiro, a capacidade de retenção de grãos de solo, do solo base. Eles devem ter elevada permeabilidade, né, não podem comatar e devem sobreviver aos esforços inerentes à construção da obra e durante a própria vida útil da obra, e, obviamente, devem durar mais, ou pelo menos igual, à vida útil da obra onde estão instalados. Bem, então, vamos ver esses requisitos, começando pela capacidade de retenção. Para uma partícula de solo atravessar um geotexto, ela tem que seguir um determinado caminho, né, uma região que a gente chama de canal de fluxo, né? Então, ela, para conseguir atravessar o geotexto por esse canal de fluxo, o seu diâmetro tem que ser menor do que a menor abertura do canal de fluxo, que é chamada de constrição. Então, só nessa situação é que essa partícula de solo seria capaz de atravessar o geotexto. E aí alguns fatores influenciam a capacidade de retenção do geotexto. Primeiro, a compressão, né? Ou seja, a compressão diminui o volume dos vazios, naturalmente diminui a dimensão dos poros. A impregnação também do geotexto por partículas de solo, eventualmente, se o filtro geotexto também for tracionado, é de se esperar que aumentem a dimensão dos poros e, obviamente, no caso de danos mecânicos, onde a região que foi danificada realmente não tem mais como reter os grãos do solo base. Bem, vamos então ver alguns desses fatores, como eles podem influenciar. Primeiro, aí começando pela compressão, né? Na quase totalidade das aplicações de filtro geotexto, o filtro está enterrado, então ele sofre uma pressão sobre ele, que vai tender a reduzir a sua espessura. No caso de geotextos não tecidos, que é mais a ênfase dessa apresentação, eles vão ter a espessura reduzida, e com isso vai se reduzir também o que a gente chama de abertura de filtração do geotexto. Uma definição, digamos assim, mais simples para a abertura de filtração do geotexto seria o tamanho do maior grão de solo que é capaz de atravessar o geotexto. Isso que a gente chama de abertura de filtração. Então, essas alterações vão certamente influenciar a capacidade de retenção, aumentar a capacidade de retenção, por exemplo, e vão também influenciar as condições de uma futura colmatação do filtro. Bem, então, durante a compressão pode acontecer isso, né? A gente tem um canal de fluxo onde uma partícula maior é capaz de seguir, de atravessá-lo, e com a compressão esse canal é deformado e, eventualmente, somente uma partícula com diâmetro menor vai ser capaz de atravessar o geotexto e até, às vezes, seguindo um novo canal de fluxo. Existe uma quantidade grande, bem grande, de critérios de retenção na literatura. Esse slide lista vários deles, mas existem mais do que esse, né? Mais do que esses que estão apresentados. Uma quantidade relativamente grande. E o que o critério de retenção se baseia, né? Ele se baseia na comparação entre o tamanho da abertura do geotexto, que seria a sua abertura de filtração, né?
e um diâmetro característico do solo. Então, a gente, para atender ao critério de retenção, a abertura de filtração de um geotexto deveria ser menor que um número A multiplicado por um diâmetro característico aí do solo base, né, do solo em contato com o geotexto. Então, o OF que seria a abertura de filtração, e desse medida do tamanho dos grãos, geralmente se utiliza o D85, isso vai depender do critério também que está sendo escolhido. E o número A também depende do critério, pode ser função da porosidade do geotexto, do coeficiente de curvatura e do coeficiente de uniformidade do solo, de um coeficiente de uniformidade modificado do diâmetro característico aí das partículas de solo, da densidade relativa, do tipo de solo e do tipo de geotexto. E a abertura de filtração que em geral se utiliza é a correspondente a 98%, 95%, 90%. Aí depende também do critério escolhido, da norma, se for uma norma de algum país. Então, o 98%, o que significaria isso? Significaria que 98% dos poros daquele geotexto são menores do que esse valor de 98%. Okay? E como se mede ou como se pode medir a abertura de filtração de um geotexto? Existe uma série de ensaios, né? O mais simples dele é o peneiramento a seco. Então, basicamente, se coloca o geotexto, né, como se fosse uma peneira com geotexto, se coloca o solo de interesse sobre, se faz o peneiramento, o material que atravessou o geotexto é submetido, então, a um ensaio de granometria para se determinar o tamanho do maior grão que foi capaz de atravessar o geotexto. Esse ensaio aqui, embora seja simples e barato, ele tem uma limitação, que durante o peneiramento a gente pode gerar forças eletrostáticas que eventualmente impeçam que algum grão de solo que atravessaria o geotexto, ele não atravessa, porque ele fica aderido à fibra do geotexto por conta dessa força eletrostática. Então, por isso, um ensaio que está tendo uma aceitação muito grande é exatamente o peneiramento úmido, em que durante o peneiramento se faz um chuveiramento e aí a presença da água elimina as forças de natureza eletrostática. Um outro tipo de ensaio mais tradicional, mas também utiliza água, é o ensaio de peneiramento hidrodinâmico, onde aí a cesta, né, com geotexto é imersa e emersa seguidas vezes da mesma maneira, né? Quando se passa aqui o solo que passou, é feita a granometria e a presença da água também elimina as forças eletrostáticas. Um ensaio que está crescendo muito em utilização é o ensaio por intrusão de poros. Nesse tipo de ensaio, se força a penetração de um fluido pelos poros do geotexto. E aí existe uma correlação entre a abertura do poro e a pressão necessária para que o fluido penetre nos vazios do geotexto. Uma outra metodologia é a análise de imagem, que seções transversais, né, normais à direção de fluxo, são retiradas da amostra de geotexto e levadas a um microscópio para se avaliar o diâmetro do que seria um grão esférico que seria capaz de atravessar essa série de lâminas, né, de geotexto. É um ensaio, um estudo mais sofisticado, existe microscopia, né, mais lento, e por isso tem sido mais restrito a atividades de pesquisa. Então, vamos nos deter mais aqui no ensaio de ponto de bolha. Como eu falei, é um ensaio que está crescendo muito de utilização, um daqueles ensaios de intrusão de poros. Então, ele funciona, como eu comentei antes, tentando fazer um fluido penetrar nos vazios do geotexto. Então, para ele vencer, por exemplo, esse poro aqui do geotexto, é preciso uma pressão para que essa pressão vença aqui as forças capilares, né? Então, o equilíbrio aqui na vertical, a gente pode determinar a relação entre a abertura do poro e a pressão aplicada em função, né, da tensão capilar, né? E também aparece aqui uma constante capilar. O que é essa constante capilar? Porque isso aqui, nesse cálculo, se admite que o poro tem a forma circular, mas na verdade ela não tem uma forma circular. Então, esse B é uma correção, né? E também, durante o ensaio, se mede a vazão que atravessa o geotexto em condições secas e ele preenchido, ele saturado com o fluido, tá certo? E também em função, né, da pressão e dessas vazões se pode determinar a percentagem de grão, de poros menores do que um determinado diâmetro. E com isso se obter a curva de distribuição de poros do geotexto. Então, aqui são imagens de um
equipamento de ensaio de punho de bolha, que foi desenvolvido na Universidade de Brasília, né, que é uma vista geral, em que consta que é célula, manômetros, fonte de alimentação, medidores de fluxo, válvulas, etc. E aqui um detalhe da célula. Esse equipamento ele é maior do que os convencionais e ele permite também que o geotexto seja ensaiado comprimido, né, simulando mais ou menos a situação que ele estaria enterrado, né, e também permite que ele seja ensaiado se ele for tracionado, né. Então, aqui é um detalhe dessa célula, né, aqui aparece a amostra do geotexto, os pratos perfurados, aqui o pistão que aplica a tensão e o sistema aqui de periféricos que são necessários para realizar o ensaio. Então, vamos ver como esse ensaio se compara, por exemplo, com ensaios tradicionais, né? Que é uma comparação entre o O95%, o O95, né? Obtido no ensaio hidrodinâmico, com o O95 obtido no ensaio de ponto de bolha. Serve para diversos autores aqui, né? Isso observa uma razoável, né, correlação, uma boa comparação entre os resultados dos dois tipos de ensaio. Aqui também o resultado do diâmetro máximo que atravessou o geotexto, o diâmetro máximo do grão de solo que atravessou o geotexto, normalizado aqui pelo O95 no ensaio hidrodinâmico, e aqui normalizado pelo O95 do ensaio de ponto de bolha, também diferentes tipos de solos, e também uma boa correlação entre os dois resultados, os resultados de dois ensaios diferentes. Né? Bem, então, a gente poderia determinar ou estimar a abertura de filtração de um geotexto por algum método teórico, né? Então, existem alguns métodos disponíveis, né, para modelar um geotexto, por exemplo, entre eles os métodos geométricos, em que se admite que o geotexto num tecido é formado por uma série de cilindros, né, arranjados aqui espacialmente, e aí, em função desse arranjo, do diâmetro de cada cilindro, se pode verificar qual o tamanho do maior grão esférico que seria capaz de atravessar esse geotexto modelado desse jeito. Aqui são alguns desses métodos. E também métodos probabilísticos, aqui estão listados alguns, em que, nesse caso, se admite que o geotexto num tecido é uma série de planos, né, com fibras distribuídas aleatoriamente, e se analisa a probabilidade de um grão com determinado diâmetro atravessar essa série de planos fibrosos, digamos assim, que estariam modelando, então, o geotexto. Essa tabela ela apresenta mais ou menos o aspecto matemático desses métodos, né? Os modelos geométricos eles acabam resultando numa equação desse tipo, né, em que aí a abertura de filtração de geotexto, ou seja, o tamanho do maior grão esférico que seria capaz de atravessar o geotexto, seria a função do diâmetro dos filamentos do geotexto, da porosidade do geotexto e de um parâmetro aqui empírico que vai depender de como é o arranjo espacial entre aqueles cilindros que estão modelando o geotexto. O Giroux ele expandiu um pouco essa equação, acrescentando uma nova parcela aqui, né, que também é a função da porosidade, de um novo parâmetro empírico, da massa por unidade de área do geotexto, ou a gramatura do geotexto, da densidade dos filamentos do geotexto e do diâmetro dos filamentos do geotexto. Aqui, nos modelos probabilísticos, estão listados alguns, eles basicamente desenvolvem equações com base na teoria da probabilidade, né? Aqui é do Humberto Forre, que eu, particularmente, que eu tenho mais simpatia. Também vai ser função, aqui a previsão em função da porosidade do geotexto, o diâmetro também dos filamentos do geotexto, né? E aqui aparecem, né, as grandezas relevantes. E são baseados em probabilidade e alguns se baseiam no trabalho pioneiro do professor Araquém da Silveira, né, desenvolvido para filtros de areia. Então, vamos ver como é que esses modelos aí se comparam com resultados de ensaios. Vamos ver primeiro os resultados de ensaios. Aqui foram ensaios 5 geotextos, né, com gramaturas aí variando de 200 gramas por metro quadrado até 1.800 gramas por metro quadrado, espessura de 1,9 a 11 milímetros, abertura de filtração aí de 0,087 a 0,151 milímetros, aqui valores de coeficiente de permeabilidade e valores de permissividade. Bem, então, o primeiro resultado desses ensaios. Então, são ensaios realizados no equipamento de ponto de bolha. Então, essa curva vermelha é a distribuição de poros, de dimensões de poros do geotexto, numa situação sem confinamento, ou seja, sem aplicação
de tensão vertical. À medida que se aumenta a tensão vertical no ensaio, né, para tensões maiores, a curva de distribuição de poros se desloca para a esquerda, porque os poros estão diminuindo, né, de tamanho. Senta que dá para você observar isso. E esse gráfico aqui mostra a variação do O95, normalizado aí pelo diâmetro do filamento, com a tensão normal. Esse aqui é o O10%, ou seja, obtido aqui correspondente a 10%, também com a tensão normal. Então, se observa que a redução da dimensão dos poros, principalmente na faixa que até em torno de 400 kPa. A partir desse valor, os filamentos já estão em contato entre si, né? Uma parte deles, ou todos eles, e aí é compressão de filamento contra filamento. Então, como é que, por exemplo, os resultados de ensaio se comparam com a previsão por aquele modelo geométrico do Giroux? Então, aqui foi possível, né, utilizando esse modelo do Giroux, retroanalisar os parâmetros empíricos, né, de tal maneira se ter um ajuste razoável, né, entre valores de O98 normalizados pelo diâmetro dos filamentos, medidos e previstos, certo? Então, desde que os deltas que sejam determinados de forma apropriada, a equação até que prevê bem a abertura, pode prever bem a abertura de filtração do geotexto. Inclusive, que são ensaios que também têm aplicação de tensão vertical. Bom, mas a gente poderia estender essa equação do Giroux para se determinar toda a curva de distribuição de poros do geotexto? Até poderia, desde que também a gente tenha esses parâmetros aqui apropriados para isso, né? Então, aqui, por exemplo, são os valores dos parâmetros, delta e psi, em função da percentagem que a gente quer para aquele O 98%, O 50%, ou 10%. Então, aqui com os valores de delta que deveriam ser utilizados, e aqui o valor do psi, certo? E aí, como é que se comparariam nesse caso, né? Bem, aí a comparação aqui de previsões de diferentes valores de O, né? Para valores de 10% até 98% e tensões verticais de 0 a 1000 kPa. Esse bolo tem aqui uma boa correlação, com uma certa dispersão. E aqui a comparação entre curvas de distribuição de poros, medida e prevista. Né? Aqui para uma tensão de compressão de 100 kPa, um ajuste até razoável, e para 1000 kPa, aí já se observa aí uma diferençazinha razoável entre previsão e medição. Bem, agora a comparação com um dos métodos probabilísticos, no caso Medufort e coautores, né? Então, ele tem uma série de equações, essa equação aqui de probabilidade, né, de um grão atravessar o geotexto no tecido modelado com aquela série de planos paralelos, né, compostos aí por filamentos distribuídos aleatoriamente. E na metodologia aqui, o Ford admite que esses elementos aqui têm uma certa espessura, TFE, certo? Então, seria verificar a probabilidade do diâmetro D aqui atravessar essa série de elementos com espessura TFE. Na formulação original do método, o Ford e coautores utilizaram o TFE igual ao diâmetro do filamento do geotexto, mas se observa que o método é muito sensível a esse valor TFE. Então, foi, assim, estudado, né, um método de se prever esse TFE de forma a tornar o método de Ford mais acurado, né? E se chegou a essa relação aqui, qual seria o TF ótimo, né, em função do diâmetro, da percentagem correspondente ao diâmetro que a gente quer determinar, certo? E esse TFE vai ser função do diâmetro dos filamentos do geotexto, da massa por unidade área do geotexto, da densidade dos filamentos, né? E aí em função também do kappa, que é da percentagem que a gente quer determinar, né? Muito bem, e como é que essas previsões, usando esse valor ótimo de TF, compararia com resultados de ensaios, né? Então, aqui são previsões da curva de distribuição de poros prevista e medida usando aquele TEF ótimo, obtido por aquela relação do slide anterior. Isso aqui com uma pressão de 0, ou seja, 100 com pressão do geotexto, aqui com uma pressão de 100 kPa. Então, você observa uma comparação assim, bastante boa, e bem melhor do que aquela extensão do método do Giroux para a previsão da curva de distribuição de poros. E aí também, se a gente comparar, né, diâmetros
para outras percentagens, né, entre 10% e 98%, e também para tensões de compressão entre 0 e 1000 kPa, também se observa uma boa correlação e também com uma dispersão menor que a do método do Giroux. Bem, outro fator que pode influenciar a capacidade de retenção do geotexto é a impregnação dos vazios do geotexto por partículas de solo, certo? Então, como essa impregnação pode acontecer? Bom, ela pode ocorrer durante o espalhamento do solo sobre o geotexto e durante a compactação, vibração, né? Então, alguns grãos vão penetrar os vazios, né, do geotexto. Isso é mais, digamos assim, importante para solos não coesivos finos, digamos assim, areias finas, silts, são as que impregnam mais, solos não coesivos, né, são as que impregnam mais no geotexto. E essa impregnação vai influenciar os coeficientes de permeabilidade normal e ao longo do plano do geotexto, bem como a abertura de filtração, né, porque vão diminuir o tamanho dos poros devido à presença de grãos. Né? E como a gente pode quantificar essa impregnação? A gente pode quantificar pelo que a gente chama de grau de impregnação do geotexto, que é a relação, né, o lambda, a relação entre a massa de partículas dentro do geotexto e a massa de filamentos do geotexto. Então, aqui são algumas imagens de geotextos impregnados com microesferas de vidro com diferentes valores desse grau de impregnação, que dependendo do solo pode atingir até lambda da ordem de 10, 8, 10, 12. Bem, então vamos comparar também aquela modelagem com a situação do geotexto impregnado. E aí também foram feitos ensaios de laboratório com 8 geotextos, né? Também com gramaturas aí variando de 180 a 1.800 gramas por metro quadrado, espessuras de 1,2 a 11 milímetros, abertura de filtração de 0,6 a 0,13 milímetros, aqui valores de coeficiente de permeabilidade, valores de permissividade desses geotextos. Bem, então vamos ver primeiro resultados de ensaios com esses geotextos impregnados, né? Abertura de filtração normalizada, tanto pelo diâmetro das fibras, dos filamentos, em função daquele grau de impregnação. Aqui sem confinamento, ou seja, sem aplicação de pressão vertical. E aí se observa, né, que quanto maior o grau de impregnação do geotexto, maior a redução da abertura de filtração, ou seja, aumenta a capacidade de retenção do geotexto. E é fácil visualizar isso aqui nessas figurinhas, né? Ou seja, com geotexto limpo, um grão com diâmetro maior seria capaz de atravessar se já tiver alguma partícula de solo dentro do geotexto, por esse mesmo canal de fluxo, só um grãozinho menor seria capaz de passar. Muito bem, então vamos comparar essas previsões para geotextos impregnados com aquela abordagem do Giroux. Só que nesse caso aqui a abordagem foi alterada para levar em conta o que a gente chama de porosidade efetiva do geotexto. A porosidade efetiva, ela leva em conta a presença de grãos dentro dos vazios do geotexto. Ela pode ser obtida por essa equaçãozinha aqui, que é a função da porosidade que o geotexto teria se os grãos de solo não tivessem nos seus vazios, da densidade dos filamentos do geotexto, da densidade dos grãos e do grau de impregnação, do lambda. Certo? Então, como é que as previsões comparam com as medidas? De novo, a gente pode obter valores daqueles parâmetros empíricos, de tal maneira a ter uma correlação entre o valor da abertura de filtração medida e da prevista, e aí, é claro, com uma certa dispersão. Agora, essa dispersão é maior para os geotextos mais leves, ou seja, aqueles com gramatura menor que 300 gramas por metro quadrado. Os geotextos mais pesados, digamos assim, entre 600 e 1.800 gramas, aí a correlação, a comparação foi bem melhor e a dispersão foi menor. Bem, a outra situação seria quando o filtro geotexto, por alguma razão, ele é tracionado, né? Também vai provocar variação na dimensão dos seus poros. E quando isso pode ocorrer? Né? Pode ocorrer na prática, por exemplo, em barreiras de sedimentos, ou seja, uma barreira de sedimento é uma cerca de geotexto, né? E a função aqui é barrar os sedimentos que estão sendo carreados aí por algum processo erosivo. Então, a finalidade do geotexto é reter esse sedimento, deixar a água passar, mas à medida que se acumulam sedimentos aqui, a tendência é o geotexto ser deformado e tracionado. Uma outra situação seria um sistema drenante na base de uma terra, em que o filtro geotêxtil pode também se deformar devido a recalques do aterro sobre um solo
muito compressivo. Ou, por exemplo, também na utilização de um geotexto como elemento de separação entre um solo ruim de subleito e um material mais nobre, um pavimento, ou uma estrada não pavimentada. Também tubos geotextos ou geoformas, né, porque aí o solo aqui, ao se deformar, ele traciona o geotexto, ou também numa situação em que eu tenho o geotexto em contato com material mais graúdo, drenante, abaixo dele, e as tensões podem forçar que o geotexto penetre nos vazios entre os grãos do material mais graúdo. Então, vamos analisar um pouco essa situação aqui. Para isso, também foi desenvolvido um equipamento para avaliar, né, a influência da penetração do geotexto no vazio entre materiais mais graúdos. O equipamento consta de uma célula, que é o solo base, uma placa para aplicar pressão, e aqui o material graúdo subjacente ao geotexto, que aparece aqui. Então, se eu ensaio em arranjo desse tipo, com grãos que, na verdade, eram esferas de aço, mas também foram ensaiados grãos de brita, tá certo? E aí esse espaço era preenchido com uma massa de moldagem, e aí no final do ensaio se podia obter a forma deformada do geotexto, né? E também esse afundamento R máximo aqui, que ele sofreu nos vazios entre os grãos. E com essas formas deformadas, se podia estimar, então, a deformação de tração que o geotexto sofreu. Então, aqui são alguns resultados. Aqui a deformação medida no geotexto em função da tensão vertical e da relação S sobre D. S é a distância entre os centros dos grãos do solo subjacente, né? E D é o diâmetro dos grãos, né, do material drenante. Então, você pode observar que, dependendo dessa relação S sobre D, o geotexto pode atingir deformações bastante significativas, né, até quase 30%. Como a gente poderia prever esse tipo de deformação, né? Para isso, nesse trabalho foi utilizada uma solução que o Giroux e coautores desenvolveram para problemas de aterros sobre cavidades, né? Em que, na base do aterro, se coloca uma camada de geossintético para evitar que o aterro penetre na cavidade. E aí eles desenvolveram essas equações para obter a deformação esperada no geotexto, em função do afundamento R do geotexto e do diâmetro da cavidade. No caso aqui, a nossa cavidade seria considerada com esse diâmetro, passando pelo centro dos grãos, tá certo? Então, utilizando essas equações aqui para os afundamentos medidos, se chegou a uma comparação muito boa entre deformações medidas e deformações previstas por essa solução do Giroux, desde que o valor de R seja previsto, digamos assim, com acurácia, certo? Bem, mas há outras situações em que o geotexto é tracionado, como no caso, por exemplo, do tubo geotexto, uma coisa mais nesse sentido, em que ele é mais tracionado ao longo de um plano, né? O próximo a um plano. Então, nesse caso, o estudo que foi feito foi com base num equipamento também desenvolvido, em que o geotexto era tracionado e depois de tracionado para deformação de interesse numa direção e na outra, ele era levado ao ensaio de ponto de bolha, e aí ele podia se fazer um ensaio de ponto de bolha com a amostra com o espécime do geotexto tracionado e também com aplicação de pressão vertical, caso se quisesse, né? E aí, como é o comportamento desses geotextos tracionados? Aqui, no caso, são reportados aqui ensaios para 3 geotextos, também com gramaturas entre 200 e 500 gramas por metro quadrado, espessura de 1,9 a 4 milímetros, abertura de filtração entre 0,1 a 0,15 milímetros, que é coeficiente de permeabilidade, permissividade, rigidez da tração entre 21 a 50 km por metro, diâmetro do filamento. Então, foram geotextos não tecidos agulhados que foram ensaiados. E aqui alguns resultados obtidos em 2 situações de tracionamento. Essa primeira aqui é um tracionamento em condições de deformação plana, certo? E aqui a variação da abertura de filtração, ou 98%, e também a abertura de 50% e 10%. E sem aplicação de pressão vertical, ou seja, sem confinamento. E não se observa uma tendência muito clara de variação desses diâmetros de poros, não. Isso, em parte, porque, como o geotermo é um material fibroso, o tracionamento ele desloca esses filamentos, e aí uma determinada abertura pode até aumentar ou diminuir, dependendo
da orientação, da deformação, etc. Entretanto, quando o tracionamento é biaxial, com a mesma deformação nas duas direções, aí sim se observa uma tendência clara ao crescimento da abertura de filtração com tracionamento. E aí um crescimento que pode ser bastante significativo, né? Quase 80%, coisa desse tipo. E essa se mostra, então, a situação mais desfavorável do ponto de vista de aumentar a abertura de filtração do geotexto, quando ele é tracionado nas duas direções, né? Em um valor igual, né? Nas duas direções. Quando a gente agora aplica a pressão vertical no geotexto deformado, seja em condições de deformação plana ou em deformação biaxial, aí a tendência ainda assim é a redução da abertura de filtração, ou seja, o confinamento, ou seja, a presença da pressão vertical, reduz a abertura de filtração, mesmo que o geotexto tenha sido tracionado. Bem, como a gente poderia modelar, ou pelo menos prever qual seria o tamanho, né, da abertura de filtração de um geotexto tracionado? O que foi feito aqui num estudo relativamente recente foi utilizar uma teoria, uma solução da teoria da elasticidade para deformação de um furo em uma camada, né, homogênea, certo? Então, existe essa solução que permite calcular esses deslocamentos desses pontos aqui e até se obter a forma deformada do furo inicialmente circular, né? Então, esses deslocamentos podem ser obtidos em função das tensões que estão aplicadas, né, nesse material, né, da abertura inicial, né, do diâmetro inicial da abertura, do modo de elasticidade do material. E aí, em função disso, pode determinar, né, o que interessa mais para a gente no sentido de que a situação mais, digamos assim, problemática é que quando as duas deformações são iguais, né, a gente pode estimar, então, a abertura de filtração do geotexto deformado e normalizado pela abertura inicial, também em função desses valores alfa, que são funções das tensões, e desse Kx e Ky, que aparece aqui também. Esse Kx e Ky, eles são fatores de correção para levar em conta a situação de grandes deformações, que a solução original da teoria da elasticidade é para pequenas deformações. Então, quando a gente tem a situação mais favorável de deformação do geotexto, que é εx igual a εy, esse Kx e Ky podem ser obtidos por essa equaçãozinha aqui, em função desse lambda, que agora é função do coeficiente de Poisson, né? Não é mais o grau de impregnação, é outro lambda, e o beta é função também do coeficiente de Poisson, que o epsilon é a deformação considerada. E aí se pode, utilizando essa equação, se estimar esse valor da abertura de filtração do geotexto deformado, assim, né? Aqui uma comparação de como ela varia com o coeficiente de Poisson e com a deformação, nas duas direções iguais, né? Dependendo do coeficiente de Poisson, naturalmente isso influencia o valor do epsilon aqui, e aqui também se apresenta uma comparação entre a solução pelas equações e pelo método dos elementos finitos. O coeficiente de Poisson de 0,3 e os resultados caíram um em cima do outro, né? Os coeficientes de Poisson típicos de geotexto já variam na literatura, você observa a variação entre 0,2 a 0,4. Muito bem, então como é que os resultados de ensaio se comparariam com a previsão dada por aquelas equações ali, daquela solução da teoria da elasticidade? Aqui é uma comparação entre o O98 do geotexto tracionado, dividido pelo O inicial, seria o O98 inicial dele, sem tracionamento, em função da deformação de tração, e resultados aqui de ensaios para esse geotexto G1 para diferentes condições de tracionamento, né? Deformação plana, biaxial, uniaxial, biaxial com as deformações iguais. E se observa, né, aqui também aqueles limites superiores para um coeficiente de Poisson de 0,3 e para o coeficiente de Poisson de 0,5. Se observa que as aberturas de filtração do geotexto tracionado ficaram abaixo, ou pelo menos a maioria delas abaixo desses limites superiores, né? No caso de um outro geotexto também, os valores medidos em ensaios de abertura de filtração tracionada também ficaram abaixo desse limite superior, particularmente o limite superior para coeficiente de Poisson de 0,3. Né? Então, isso seria uma forma de se estimar, pelo menos,
o valor máximo que a abertura de filtração de um geotexto fracionado poderia atingir. Do ponto de vista daquele requisito de colmatação, né? Qual é o requisito de colmatação? O geotexto, para ele ter capacidade de retenção, ele tem que ter uma abertura de filtração pequena o suficiente para reter os grãos do solo, né? Mas também não pode ser tão pequena assim. Ela tem que ser uma abertura que tenha que ser pelo menos maior que um certo valor para permitir a passagem de alguns grãos, né? Evitar, por exemplo, uma possibilidade de cegamento naquele mecanismo de colmatação. Então, aqui essa equação é semelhante à que é usada em drenos granulares, né, em que aí se estabelece que a abertura de filtração do geotexto tem que ser maior do que um número A multiplicado pelo diâmetro correspondente a 15% passando do solo, né? E esse valor de A depende do tipo de solo considerado, do tipo de geotexto, das condições de fluxo e das condições de utilização do filtro. O Christopher Holtz, eles apresentam, né, para esse valor de A, em situações ou condições menos críticas e menos severas, ou seja, projetos de menor relevância, com menos impacto, caso haja alguma ruptura, né, eles recomendam que se o solo base tiver coeficiente de uniformidade maior que 3, o A seja igual a 3. E se o coeficiente de uniformidade for menor que 3, eles recomendam selecionar o geotexto com maior valor de abertura de filtração, o 95, que eles consideram, que também satisfaça o critério de retenção. Já para condições críticas e severas, ou seja, obras de maior porte, maior relevância, maior importância, eles recomendam selecionar o geotexto que atenda ao critério de retenção e realizar ensaios de filtração, ensaios tipo razoamento de gradientes ou condutividade hidráulica, dependendo do coeficiente de permeabilidade do solo em questão, né? Mas lembrando que esse 95 aqui, o ser utilizado, pode depender daqueles fenômenos que a gente discutiu em slides anteriores, né? E agravantes aí do ponto de vista de colmatação. Solos internamente instáveis e solos dispersivos. Por exemplo, solos em que os grãos menores podem migrar através dos vazios entre os grãos maiores e atingir o filtro, né? E aí pode haver um risco de cegamento do filtro, né? Ou impregnação excessiva do filtro. Gradientes hidráulicos elevados, que aumenta a força de percolação e a força de arraste dos grãos de solo. Condições de fluxo, fluxo dinâmico, cíclico, impulsos, ou se há mudança de direção do fluxo. E possibilidade de atividade biológica, ou seja, colmatação biológica, né? Então, existe na literatura, né, meios de se estimar ou se prever se um solo pode ser internamente instável ou não. Por exemplo, a curva granulométrica, né, solos com curva granulométrica faltando uma faixa granulométrica, isso é indicativo de um solo que pode ser potencialmente instável, bem como também solos com curvas granulométricas com concavidade voltada para cima, né? E existem abordagens na literatura que indicam se o solo pode ser ou não potencialmente instável em função do coeficiente de uniformidade do solo, coeficiente de curvatura e dados e forma da curva granulométrica, que estão listados alguns. O Kinner-Wall é um que é bastante popular. Tudo bem, no caso de mudança de direção do fluxo, né, isso pode acontecer numa situação como essa aqui. Isso aqui é um ensaio em grande escala, né, para a tese de doutorado da Janaína Tato, no UNB, em que se simulava aqui um talude, né, protegido por riprap e um sistema com filtro geotêxtil e outro foi ensaiado também sistema com filtro granular, né, com areia, pedrisco e brita. Tá certo? E esse talude era submetido ao impacto de ondas, né? E se comparou o desempenho desses dois sistemas. Então, aqui é um dos resultados disso, né? Aqui o diâmetro do maior grão que atravessou o filtro, né? Então, no caso aqui dos geotextos, 3 geotextos ensaiados, esse diâmetro que atravessou o filtro, o grão que atravessou o filtro, sob a abertura de filtração do geotexto, ficou ali em torno de 1, né? Ou seja, em torno da abertura de filtração do geotexto. Já no filtro granular, como era de se esperar, o diâmetro foi bem menor. E também foram medidas poropressões imediatamente abaixo dos filtros. Tá certo? E aqui é uma relação entre a poropressão máxima medida, normalizada pelo peso específico da água e pela altura da onda. E aí se observa resultados semelhantes, né, para os geotextos, para os filtros geotextos e também para o filtro de areia. Ou seja, os dois sistemas
foram capazes de forma semelhante a dissipar as poropressões geradas durante os ensaios. E nesse caso aqui, se observou que o critério de retenção disponível para esse tipo de situação, ou seja, de fluxo com mudança de direção, se mostrou bastante conservador. Como tende já a ser a abordagem para filtros geotextos, no geral, ela tende a ser bastante conservadora. Formatação biológica. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, em sistemas de drenagem de aterros sanitários. E aqui mostra um dreno de brita comatado, né, em laboratório depois de um fluxo contínuo de chorume. Tá certo? E aqui também uma amostra de um dreno granular exumada de um aterro sanitário após 4 anos de serviço, também totalmente comatado. E como a gente pode, eventualmente, simular esse tipo de situação no laboratório? Na tese da Aline Remígio, ela simulou isso basicamente com ensaio de permeabilidade em carga constante, né? Ou seja, simulando como se fosse um ensaio de permeabilidade, só que aí, no caso, a gente tem aqui o geotexto, o permeâmetro e o fluxo de chorume através do geotexto. Aqui é uma vista geral do equipamento, né, com os reservatórios de chorume, os permeâmetros, que foram utilizados, o geotexto aqui no meio. E aqui algumas imagens de microscopia após ensaios. Né? Então, após 15 dias, em dois geotextos aqui dos que foram ensaiados, após 15 dias de ensaio de fluxo de chorume, não se observa grande variação em termos de ocupação dos poros do geotexto. Já 90 dias após, aí se observa já a formação de filmes de bactérias que vão dificultando a passagem do fluido, certo? Isso fica evidenciado na variação do coeficiente de permeabilidade com o tempo de duração do ensaio. Esse resultado aí mostra a variação, né? Em que se observa uma queda bastante acentuada, cerca de 3 ordens de magnitude aqui no coeficiente de permeabilidade dos filtros geotextos aqui, no caso do geotexto com gramaturas entre 100 até 600 gramas por metro quadrado. É possível, existe técnica para se determinar a biomassa, ou seja, a massa de bactéria que está ocupando os vazios do geotexto. Né? E aí também se observa aqui nesse ensaio a variação da massa de bactérias, da biomassa, em função do tempo, e se observa, né? Quando ela aumenta, ou seja, mais bactérias se proliferaram, né? A permeabilidade começa a cair mais intensamente. Bem, como a gente poderia prever, por exemplo, ou modelar, né, a permeabilidade desse geotexto nessas condições? É uma situação muito mais complexa, né, que envolve organismos, etc. Mas existe uma solução do GIRU também, que prevê a permeabilidade de geotextos cujos filamentos sejam impregnados por partículas de solo. Certo? Aqui ele, então, estendeu essa equação do GIRU para uma situação em que os filamentos fossem revestidos ali por filmes de bactérias. E aí o coeficiente de permeabilidade seria estimado em função desse beta, que é um coeficiente que leva em conta a tortuosidade do fluxo, ρ é a densidade do fluido, G é a aceleração da gravidade, e M é a viscosidade cinemática, df é o diâmetro dos filamentos, né? TGT é a espessura do geotexto, MB é a massa de bactérias por unidade diária, tá certo? E γB seria a massa específica do aglomerado de bactérias. E aí, como é que previsões comparariam com medições? Né? Aqui se pode fazer o caminho contrário, se estimar a variação da biomassa, que está relacionada à perda de permeabilidade. Né? Então, aqui são valores de biomassa medida nos ensaios e biomassa previstas, né? Para dois geotextos. Se observou uma boa comparação, né? Entre as previsões e medições, mas tendo em mente que é um problema já bem mais complexo do que os usuais quando a gente não tem bactérias no solo. Agora, na prática, tinha sempre uma intuição não comprovada experimentalmente de que se o geotexto comatar biologicamente por esses filmes de bactérias, o que vai acontecer é o acúmulo do chorume sobre o geotexto. Ele vai se acumular até uma certa altura, em que intuitivamente se pensava o seguinte: bom, essa pressão de chorume vai acabar provocando a ruptura desses filmes e a permeabilidade do geotexto vai voltar a aumentar, ele vai drenar novamente, até que esse processo de comatação se repita e o acúmulo, né, de chorume se repita e o processo se repita como um todo. Então, para simular isso
se isso se verificava ou não em laboratório, né, se desenvolveu também uma célula em que se utilizava um geotexto aqui previamente comatado biologicamente e se aplicava pressões no fluido, né, no líquido, para ver para que pressão ou altura de coluna de líquidos havia essa ruptura dos fios de bactérias e o geotexto voltava a se funcionar como se estivesse limpo, digamos assim. E aqui são alguns resultados, né? Em termos de permissividade do geotexto. A permissividade do geotexto é a razão entre a sua permeabilidade normal ao plano do geotexto e a espessura do geotexto, né? E aqui o gradiente hidráulico, que seria a função aqui da altura de coluna de líquido, da espessura do geotexto. Então, primeiro foram feitos ensaios com geotexto limpo, obtendo esses pontinhos escuros aqui, os resultados para o geotexto limpo. E esses pontos vermelhos são os resultados do geotexto previamente comatado. Então, à medida que vai aumentando o gradiente hidráulico, ou seja, vai aumentando a altura de coluna de chorume, a permissividade vai aumentando até que, para em torno aqui de uma altura de chorume em torno de 1,4 metros, o geotexto, inicialmente comatado, começou a se comportar de forma semelhante ao do geotexto limpo. Então, o que intuitivamente se pensava é verificado em laboratório, né? Então, é claro que aí, posteriormente, a tendência vai ser comatar de novo, acumular chumbo de novo e esse processo se repetir. E talvez, ao longo do tempo, cada vez seja necessário alturas até maiores do que essas iniciais para limpar o geotexto. Então, isso aqui é uma simulação em laboratório, né, de comatação biológica. Como seria uma simulação ou uma investigação de campo, né, em que o geotexto fosse submetido a uma situação de campo. Então, aqui foram realizadas pesquisas utilizando células experimentais de resíduos sólidos domésticos no aterro sanitário de Brasília. Né? Uma célula tinha um filtro de areia convencional na sua base, em uma geomembrana, né, acima de uma geomembrana, e o outro tinha como elemento drenante na base um geocomposto drenante, consistindo de uma georrede e de um filtro geotexto, certo? Mesma quantidade de resíduo sólido doméstico nas duas células, as células foram instrumentadas com medidores de recalque, medidores de temperatura, etc. E também se media a vazão de efluente, a vazão de chorume que saía de cada uma das células ao longo do tempo. E aqui uma comparação entre resultados em termos de volume de chorume ao longo do tempo, num período de observação de 5 anos, né? Relativamente grande. Os resultados praticamente foram os mesmos, né? Para as duas células, as variações aqui, variações podem ser atribuídas à própria heterogeneidade do resíduo sólido doméstico. Os dois sistemas, tanto granular quanto o com geodeno, funcionaram de forma semelhante. E esses patamares aqui são períodos de seca aqui em Brasília. Então, esses resultados sugerem, né, que, em geral, a gente submete no laboratório o geotexto a condições muito mais severas ou mais severas do que, na maioria das vezes, ele vai estar submetido na obra real, certo? Tem outro tipo de comatação, seria a comatação férrica, né? Essa também é um processo de formação de ocre, né, que entope os vazios do geotexto e ali realmente praticamente não passa fluido nenhum, certo? O pessoal já vinha investigando a comatação férrica em filtros de areia, né? Estudos da década de 70, que são alguns autores que estudaram esse problema, devido à comatação férrica em filtros de areia. E vários pesquisadores também têm estudado, inclusive aqui no Brasil, os professores Mendonça e Elis têm estudado a comatação de filtros geotextos por formação de ocre. Então, para concluir essa apresentação, os geotextos, eles têm realmente tido um sucesso indiscutível como filtros, né? Embora, se a gente pensar, né, no número de situações em que o geotexto é utilizado como filtro e o número de insucessos reportados, o número de utilização é enormemente maior, né? E muitos desses insucessos, ou talvez todos eles, pudessem ser evitados se houvesse um projeto e uma correta especificação do geotexto. Infelizmente, a maioria das vezes não se faz essa análise. A gente viu aqui que os ensaios que são necessários do ponto de vista do solo são ensaios de granumetria, né? Ensaio baratíssimo, certo? E não se faz, às vezes se especifica um geotexto pelo preço, sem se considerar abertura de filtração, não se considerar nada. E aí
pode-se ter sucesso. Existem soluções para previsões de comportamento, tem situações relativamente complexas. Existem também ensaios de filtração que podem e devem ser realizados em casos complexos. Há necessidade, obviamente, sempre de melhorar as modelagens para se tornarem, e os ensaios também para se tornarem mais próximos possível da situação de campo. E também estudos de casos históricos, monitoramento de obras, particularmente as de maior importância, para se confirmar o comportamento e também se aprender mais sobre o comportamento desse tipo de filtro. Eu queria finalizar agradecendo novamente a IGS Brasil, a Geotecnia Brasil, pelo convite, agradecer também à Universidade de Brasília, particularmente alunos de pós-graduação, que boa parte dos resultados que eu mostrei aqui são resultados de dissertações e teses de alunos lá do Programa de Pós-Graduação de Geotecnia, da UNB, e a Fabricantes Geossintéticos, órgãos de fomento que vem financiando as pesquisas que a gente vem realizando, particularmente o CNPq e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Bem, obrigado então, também a todos aí pela atenção. Já que só eu posso bater palma, professor, está todo mundo batendo palma lá. Quem está trabalhando, a gente não sabe, pelo menos tem isso de bom. Não, muito bom, professor. Sem dúvida nenhuma, como eu disse no início, essa palestra para a gente é um patrimônio, assim, é um compêndio de informações muito importantes em torno de uma das, talvez, a principal aplicação aí dos geossintéticos, pelo menos é o que originou, né? Muitos geossintéticos, o geotêxtil não tecido lá atrás e tal, e até hoje esse tema vem evoluindo, né? E ou como função primária ou como função secundária nas obras, a filtração é o que garante, né, na verdade, a estabilidade de longo prazo, né, em muitas aplicações. Né? Então, muito obrigado mais uma vez, em nome da IGS Brasil e de todos aqui. Ao longo da apresentação, apareceram algumas perguntas, professor, e estou tentando organizá-las aqui, né, mas eu começaria uma pergunta do Lucas Manuel da Silva, né, e depois um comentário em cima da pergunta dele do Davi Oliveira, né, perguntando sobre, aqui o Lucas escreve: boa noite, professor, eu queria saber se o tempo de deformação por tração no geotexto pode influenciar os resultados de ensaios, ou seja, perguntando sobre o creep, né, a fluência especificamente, né, e o Davi Oliveira reforça essa pergunta, né, se o ensaio leva em consideração o efeito do creep, se esse creep tem algum efeito no desempenho de filtração. Nos ensaios que eu reportei, acho que quase todos eles foram feitos em geotextos de poliéster, que são menos sensíveis à fluência. Naturalmente, se o geotexto sofre fluência, isso certamente vai também influenciar o seu comportamento como filtro, né? Agora, ele confinado no solo, a tendência à deformação por fluência seria menor. No caso dos ensaios que a gente realizou, ele também não teria tanta influência, porque a gente primeiro tracionava o geotexto, depois colocava uma moldura rígida e fixava, então, aquela deformação no geotexto. Poderia até haver relaxação de tensões, mas fluência não, porque a deformação era impedida ali, pela moldura. Lembrar do slide da célula, aparece uma moldura no geotexto, que era exatamente a que mantinha o geotexto naquela deformação durante os ensaios de ponto de boi, né? Mas, sem dúvida, numa situação em que o geotexto eventualmente possa sofrer deformações de fluência significativa ao longo da vida útil da obra, isso certamente é um fator que também vai eventualmente influenciar a abertura de filtração, o seu comportamento como filtro. Perfeito. A professora Maria das Graças Gardoni pergunta se os inúmeros critérios existentes não consideram as tensões de confinamento e impregnação.
E o que o senhor aconselha fazer para os projetos de grandes obras geotécnicas, barragens, por exemplo, para diminuir os riscos de colapso? Sim, o pessoal não considera realmente alguns dos efeitos que eu mostrei aqui não é considerado. O pessoal faz ensaio de geotexto sem confinamento, etc. Né? A gente tem sempre tentado simular a situação o mais próximo possível da realidade de obra. O confinamento ele reduz a abertura de filtração. Né? Isso aí, do ponto de vista de prática, é favorável no sentido de que você aumenta a capacidade de retenção do geotexto. Mas você altera as condições de colmatação. Tá certo? O critério de colmatação também depende da abertura de filtração. Se a gente observar esses ensaios com geotextos confinados, a abertura de poros deles, a abertura de filtração deles, acaba caindo ali para alguma coisa na faixa de 0,04 milímetros a 0,1 milímetros, que é a faixa granométrica, mais ou menos, de silt. Tá certo? Então, em situações que às vezes o pessoal reporta como matou, o solo era siltoso. Provavelmente é por causa disso. Então, a importância de se saber se o solo é internamente instável ou não. Porque se o solo for estável, isso não deveria ser um problema. Tá certo? Já se ele for internamente instável e partículas nessa faixa granométrica de silt, areia fina, areia muito fina, migrarem, se acumularem sobre o geotexto, ou impregnar o geotexto, aí sim, pode ter um problema de cegamento ou de comatação do geotexto com redução da permeabilidade e da vazão que atravessa o geotexto. Essa redução de vazão também não necessariamente pode comprometer a obra, desde que o geotexto não impeça a passagem da água. A água só está, ou seja, a vazão que chega nele e que ele consegue deixar passar, ainda, mesmo com a redução de permeabilidade, ainda é maior do que a vazão necessária da obra. Então, isso também pode acontecer. Mas é claro que a gente tem que investigar o solo, né, que vai estar em contato com o geotexto, não só o geotexto, para evitar essas situações em que a gente pode ter problema. Quanto a obras de maior responsabilidade, é claro que a gente tem que tomar mais cuidado, né? E aí tentar aquelas recomendações, algumas delas mostradas aqui na apresentação. Tentar simular o mais próximo possível a situação que o filtro vai estar no campo. Né? Então, por exemplo, uma obra de barragem de rejeitos é uma obra que, dependendo do porte da barragem, as tensões podem ser muito elevadas, né? A razão por que a gente tem feito ensaios até com tensões de até 2.000 kPa, que às vezes barris de rejeito são mais do que isso. A própria professora Garnon, na tese da doutora Bela na UNB, ela fez ensaios com elevadas tensões, também por conta disso. Então, a gente tem que avaliar esse tipo de comportamento, a tensões elevadas, ensaios com duração maior do que aqui seria o estabelecido nas normas usuais, e tentando sempre simular a situação mais próxima à realidade, porque aí sim você adquire a confiabilidade necessária para utilizar o filtro geotexto numa obra mais de maior responsabilidade. Tá certo? E esses ensaios são simples, né? Não são ensaios complicados, ou seja, não há assim uma razão por que eles não poderiam ser executados. Possível de simular as condições que vai ser encontrada na obra, né? Quer dizer, são ensaios fáceis de... Condições de pressão, usando o mesmo solo que vai ser empregado na obra, o mesmo solo, com as mesmas propriedades, mesmo peso específico, tudo, né? Tentar simular exatamente a situação. Esses ensaios de filtração, como ensaios de razão entre gradientes, ele visa, de certa maneira, isso, né? Você pode colocar é um ensaio, basicamente seria equivalente a um ensaio de permeabilidade, só que você tem um solo sobre o geotexto, e o solo pode ser moldado dentro do permeâmetro, com a mesma propriedade que se espera que ele tenha no campo, e também pode ser submetido às tensões verticais que se espera que ocorram no campo. Então, usando também os gradientes hidráulicos para o fluxo, né, que a gente espera no campo, a gente vai poder ter um comportamento desse filtro geotêxtil numa situação mais próxima possível da obra. E, obviamente, não deveria ser
para outras aplicações de outros materiais em geotecnias e em obras de maior importância e relevância, independente do tipo de filtro, o monitoramento da obra é importante, né? Seja o tipo de filtro que estiver sendo utilizado. Né? Ok. A próxima pergunta, professor, do Rodrigo Alves, da Queen's University, no Canadá. Eu gostaria de saber quais os critérios de retenção, empíricos ou racionais, que são mais indicados para filtração de materiais em suspensão. Matéria em suspensão é uma situação bastante complicada. Né? Isso aí é uma das coisas que a gente deve evitar também, né? Que no filtro, no filtro ocorra essa possibilidade de comutação por fluxo com sólido em suspensão, porque é quase... A gente ainda não tem feito experiências desse tipo aqui no INP, mas todos os relatos são de que o geotêxtil e provavelmente filtro de areia também acabam colmatando, né? Porque é difícil você estabelecer. Você pode até utilizar os mesmos critérios, que é retenção, anticomatação, mas o problema do sólido em suspensão é que você não tem uma granulometria, digamos assim, constante desses sólidos. Né? Uma hora podem vir sólidos tão finos que passem direto pelo geotêxtil, por um filtro granular, e outra hora, minutos depois, ou dias depois, o fluxo pode trazer grãos com granulometria maior, né? E que aí o geotêxtil, o filtro retenha, então é muito difícil, né? Até onde eu sei, não existe um critério de filtro para essas condições. O que se tem feito na prática é evitar, a menos que você tenha como repor o filtro com facilidade, que em geral não é o caso com uma obra geotécnica, mas pode ser o caso, por exemplo, quando existem situações em que o pessoal às vezes quer pré-filtrar o chorume com barreiras feitas com geotêxtil. E a tendência é também o geotêxtil comatar, ou porque também vem sólidos em suspensão no chorume, além da proliferação de bactérias nos vazios. Mas aí é uma situação que às vezes você pode substituir o geotêxtil, porque é uma coisa feita num canal ou numa lagoa, então na hora que o geotêxtil comatar, você pode até retrolavá-lo, substituir, e aí não seria uma situação complicada. Agora, numa obra geotécnica, a gente deve evitar vazios entre o geotêxtil, o filtro geotêxtil e o solo base, exatamente para evitar essa possibilidade de fluxo com sólidos em suspensão. Perfeito. Agora uma pergunta em torno de uma aplicação específica, que também é uma aplicação que eu vejo, em minha opinião pessoal, aqui que no Brasil a gente está muito aquém do potencial dela, que a gente vê fora do Brasil um dos principais consumos aí de geotêxtil, tecido e não tecido. A pergunta do Carlos Guzmão aqui, falando que, na sua opinião, como é que está o uso hoje, o panorama de uso do geotêxtil nas margens de taludes das rodovias brasileiras? Quer dizer, eu imagino que seja a aplicação de silt fence, né? Em margem de escavações, né? Áreas de proteção, de preservação permanente, enfim, como barreiras de sedimentos. Se está mais ou menos, se eu entendi a pergunta, se ele está se referindo à barreira de sedimentos, né, as silt fences, aí é um sistema para controle de erosão. Né? Então, a ideia aí do geotêxtil é ter uma capacidade de retenção para evitar a passagem desses sedimentos que são trazidos pela água. Né? Olha, eu acho que ainda está muito aquém do potencial de utilização. Né? E, às vezes, até silt fences temporárias, né? Aqui mesmo em Brasília, próximo até onde eu moro, houve acidente sério numa estrada que foi causado exatamente por não terem pensado numa barreira de sedimentos. Estava sendo duplicada a rodovia e a obra na nova via, no período de chuva, gerou lama, a lama escorreu os sedimentos escorreram para a pista existente, e isso causou um acidente sério com um caminhão. Então, se o pessoal ou conhecesse ou tivesse usado uma barreira de sedimentos, esse tipo de problema poderia ter sido evitado. E para outros problemas ligados a controle de erosões. Até onde eu vejo, é uma das
das aplicações de geotexto que ainda é muito pouco explorado no Brasil. Agora, no outro aspecto de taludes de canais ou taludes costeiros, né? Aí sim, aí é relativamente utilizado, até porque você fazer um filtro granular num talude dá muito mais trabalho, dá muito mais tempo, né? Então, nesse caso, até onde eu sei, o pessoal utiliza filtros geotextos diretos, seria uma situação semelhante àquela que eu mostrei no slide aqui, de um canal sendo submetido a impacto de ondas, né? E aí é muito utilizado, até onde eu sei, é muito utilizado. Já para erosão, acho que ainda pode ser bem mais utilizado. Perfeito. Uma pergunta do Marcos Mendonça. Professor, seria mais suscetível à comatação de geotêxteis em barragens de rejeitos? Qual o tipo de comatação que é mais preocupante nas barragens de rejeitos, especialmente as de minério de ferro? As barragens de rejeito, elas reúnem dois aspectos, digamos assim, complicados, né? Talvez até a professora Gardoni fosse a mais indicada para responder essa pergunta. Primeiro, o nível de tensões. O nível de tensões são tensões elevadas sobre o geotexto. Então, há todo aquele aspecto de redução das dimensões dos poros, né? Há também a possibilidade de dano mecânico para tensões muito elevadas, dependendo da gramatura do geotexto que for utilizado, dependendo do que tem abaixo do geotexto, se o material é muito graúdo, você pode ter tensões que possam eventualmente danificar o geotexto. Agora, esses dois itens ainda pelo menos podem ser avaliados por ensaios de laboratório, ou o que seja. Agora, os rejeitos também são muito heterogêneos, né? Eles também não é como um solo compactado, né? Ou seja, o pessoal seleciona o solo e, teoricamente, se a obra for bem executada, se a compactação for de qualidade, o solo é mais ou menos homogêneo, né? Então, ao longo de todo o contato com o geotexto, aquele solo é homogêneo. Então, no caso de rejeito, de mineração, você pode ter, às vezes, uma região, um material muito fino em contato com o filtro geotexto e outra região, um material bem mais graúdo em contato com o geotexto. Então, acho que a sugestão seria tentar avaliar esses extremos, né? Novamente, tentar simular o mais próximo da realidade e se tentar simular, por exemplo, eventualmente em laboratório também, ensaio de filtração, essa variabilidade possível da granometria desse rejeito. Porque aí você cercaria, digamos assim, o problema, né, e poderia eventualmente especificar um geotexto que atendesse a essas diversas faixas de variação, né, de tensões, de granometria, etc. Acho que seria talvez a forma mais apropriada. Perfeito. Bastante pergunta, viu, professor? Acho que mais 3 perguntas pelo... Pode ser? Pode. Bastante pergunta aqui, interessante. Professor Marcos Futai, da Poli, pergunta qual a influência da condição não saturada no comportamento dos filtros e drenos. Uhum. O negócio. A não saturação vai certamente influenciar também, né? Porque os poros não vão estar totalmente liberados para o fluxo. E também para ocorrer o fluxo no geotexto, você tem que ter um certo gradiente, não um geotexto seco, assim, né? Você tem que ter um certo gradientezinho para vencer aquelas forças capilares, né? Que o próprio ensaio de ponto de bolha simula isso, né? Ou seja, você primeiro tem que vencer as forças capilares para que o fluxo, digamos assim, para o líquido, né? Para que a água atravesse o geotexto. Então, isso vai acontecer também numa obra, né? Quando a água chegar no geotexto, ela primeiro vai ter que acumular uma certa carga hidráulica, que em geral é pequena, né? Mas para vencer essas forças capilares e atravessarem o geotexto. Mas se o geotexto estiver, de certa maneira, úmido, né, de novo, não é um ensaio que a gente tenha feito aqui,
mas provavelmente aconteceria o que aconteceria por um filtro de areia com poros semelhantes que também tivesse parcialmente saturado e que de repente chegasse ali uma frente, né, um líquido, né, tendesse a se dissipar aqueles meniscos e o fluxo uma hora se estabelecer, mas com uma coeficiente de permeabilidade inicial menor do que ele seria se tivesse sido. Uma pergunta sobre reversão desses processos de obstrução, comatação, né, do Paulo Carvalho. Ele pergunta se tem quais são os métodos, né, para reverter esses processos de comatação. Em algumas situações, o pessoal pode reverter. Por exemplo, existem experiências em aterros sanitários em que o pessoal utilizava o que se chama de fluxo reverso, né, que alguns filtros de cozinha, né, filtros para água domiciliar, também tem, às vezes, né, você muda o sentido do fluxo. Né? Exatamente, o filtro comata, porque vem sólidos em suspensão, cria aquela película e aí ele fica cego, digamos assim. Né? Esse é o equivalente ao cegamento de um geotexto. E se você reverte o fluxo, né, muda o sentido do fluxo, você limpa aquele filtro por um certo tempo, até que novamente, um certo tempo depois, o processo de comatação se repete. Então, existem experimentos assim que o pessoal adaptou sistemas de retrolavagem para situações em que, se o filtro comatasse, você revertesse a direção do fluxo para novamente limpar aquele filtro, né, e permitir que ele voltasse a funcionar até que, eventualmente, novamente no futuro, ele se comatasse, o processo de retrolavagem fosse repetido. Então, existem experiências, isso até é possível. Claro que vai ser muito em função das dimensões. Se estivesse pensando isso numa célula de lixo, numa célula de resíduo doméstico, obviamente, dependendo das dimensões, o negócio pode ser mais complexo. Mas o princípio em si é bem simples e semelhante ao do fluxo reverso em filtros de cozinha. Né? Em outras situações é complicado o fluxo reverso, porque você tem que injetar água sob pressão. Então, numa estrutura de contenção, às vezes a pessoa em drenos subhorizontais, a pessoa às vezes tenta desentupir algum dreno com geotêxtil por esse sistema de retrolavagem, injetando água sob pressão, né, no dreno. Isso, a princípio, num dreno subhorizontal, se está longe da parede de contenção, isso talvez não seja tão problema. Mas se é uma camada de geotêxtil na vertical, por exemplo, uma camada drenante que tem um geotêxtil lá que eventualmente esteja comatado, você injetar água sob pressão, essa pressão pode até desentupir o geotêxtil, mas ela vai atuar também sobre a contenção, né? Diretamente sobre a parede da contenção. Isso é uma situação que certamente não foi prevista também no projeto e pode ser perigosa. Né? Mas, ou seja, em situações em que a gente tenha dúvida, obras de maior relevância, o recomendado na geotecnia tradicional é monitorar a instrumentação e avaliar, tentar avaliar previamente para se evitar problemas que possam surgir durante a vida útil da obra. Pessoal, eu peço desculpa, tem muitas perguntas aqui, depois a gente vai organizar, a gente pode enviar para o professor. Vou fazer uma última pergunta aqui, do João Carlos, que ele elogia muito a palestra, e ele faz uma pergunta sobre tendências de futuro, evoluções dos materiais, né, geotextos que você anda vendo, né, em termos de desenvolvimento. O que a gente pode esperar para o futuro aí, em termos de evolução dos geotêxteis e de materiais específicos para filtração? Olha, eu vejo, não só para filtros geotêxteis, mas para geossintéticos em geral, um futuro muito, muito promissor pelos desenvolvimentos que são conseguidos ou que são realizados em novos materiais, né, na área de ciência dos materiais. Já existem experimentos utilizando nanotecnologia e na confecção de geotêxteis. Né? Então, ou seja, a tendência, inclusive geotêxteis visando
trabalhar com filtros, né? Então já existem todos esses novos materiais aí que estão surgindo, né? Eles podem ser incorporados. Existem geomembranas, existem já polímeros desenvolvidos de geomembrana que se regeneram, ou seja, se ela tiver um corte, um furo, quando a água entra em contato com esse polímero, aquele furo se fecha, né? Então, é questão de tempo, talvez, para o pessoal começar a fazer geomembranas com esse tipo de polímero. E se houver algum corte, alguma perfuração na geomembrana, ela eventualmente poderia se regenerar, né? E, eventualmente, também, esses novos materiais podem, eventualmente, também permitir, no futuro, a fabricação de geotêxteis que, por algum mecanismo, alguma propriedade daquele material, ele, por exemplo, se descolmate, digamos assim, né? Eu acho que um futuro promissor, né? Principalmente por conta dos avanços na área de ciências materiais e que vão chegar certamente no geossintético. Alguns já chegaram, como eu falei, já existem geossintéticos geotêxteis, inclusive, sendo feitos utilizando esses novos materiais, né? E nanotecnologia, etc. E eu acho que a tendência no futuro é maior ainda. E também um outro aspecto que é bem favorável aos geossintéticos em geral é que eles resultam, isso existe uma quantidade grande de trabalhos publicados mostrando isso, eles resultam em soluções que são ambientalmente mais amigáveis do que a solução convencional, digamos assim, né? Em termos de consumo de energia, porque são soluções, em geral, soluções com geossintéticos, são soluções mais rápidas, fáceis de serem instaladas, então se consome menos energia, se emite menos quantidade de gases nocivos à atmosfera. Então, existem vários trabalhos que mostram, né, que essas soluções com geossintéticos são mais amigáveis com o meio ambiente. Isso também está sendo cada vez mais levado a sério, né? Ou seja, entre duas soluções possíveis para um problema, cada vez mais tende-se a se inclinar pela solução que vai provocar o menor dano ao meio ambiente. Então, eu vejo com muito otimismo e vejo que, certamente, novos geossintéticos vão aparecer cada vez mais sofisticados e com propriedades melhores e outras propriedades que, eventualmente, a gente ainda não tem. Ok, professor. Ótimo. Então, infelizmente, chegamos ao fim aqui desse evento em que certamente agregou o conhecimento de todos, professor. Mais uma vez, sendo repetitivo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua generosidade aí, sempre presente com a EGS Brasil e com toda a comunidade de geotecnia. Antes de encerrar, só queria deixar um lembrete a todos aí, agradecer, claro, a presença de todos, e dizer que a gente teve 385 pessoas acompanhando simultaneamente, o que é um grande número, ficamos extremamente satisfeitos. Mais uma vez, parabéns aí à influência que o canal Geotecnia Brasil também está demonstrando aí no setor, né, e dizer que a gente tem, no próximo dia 3 de junho, um próximo webinar já confirmado, tá, com o professor Márcio Almeida, da COP, os geossintéticos e a melhoria de solos moles. A gente vai divulgar isso ao longo das próximas semanas. Também convidando todos a acompanhar nossos canais digitais, nossas mídias digitais, né, o Instagram, o Facebook, LinkedIn, né, e, claro, o nosso canal do YouTube também, EGS Brasil, onde essa apresentação do professor Enio vai estar gravada, né? Então, ela vai ficar gravada tanto no canal da EGS Brasil, quanto no canal da Geotecnia Brasil, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, e já boa noite, saúde. Até a próxima. Agradeço também a todos.
Obrigado aí por assistirem.